Antes da gente continuar, eu vou mostrar para vocês agora o vídeo que vai mostrar essa parte do peixe ósseo lá, as brânquias e o opérculo, tá? Ele é bem curtinho, é rapidinho, só para vocês terem uma noção. Deixa eu ver. Material: peixe ósseo, luvas, lupa, tabuleiro de disseção, tesoura, pinça, vareta de vidro. Procedimento: colocar o peixe no tabuleiro. Com o auxílio da pinça, abrir a boca do peixe e observar. Levantar o opérculo com o auxílio da pinça. Observar. Aqui são as brânquias. Introduzir a vareta na boca do peixe até vê-la sair por um dos opérculos. Retirar a vareta. Cortar o opérculo com a tesoura. Afastar os opérculos e retirar as brânquias com a ajuda da tesoura e da pinça. Essas são as brânquias. Observar as brânquias com o auxílio da lupa. Viram? Então, aí no caso, pessoal, então as brânquias elas vão ficar ali protegidas, tá? Pelo opérculo, ele fica lá na parte externa, né, escondidinha, ok? A gente já conversa. Vou terminar aqui a leitura do texto. Página 163, tá? Com a lupa na mão. Olha só, com a lupa na mão traz aí uma curiosidade para vocês pesquisarem, tá? Olha só, ele está falando assim: se o processo de respiração nos peixes acontece quando a água entra pela boca e passa pelas brânquias, para que servem as narinas deles? Olha aqui, ó, no tubarão a gente consegue ver direitinho, né? As narinas. Para responder a essa pergunta, faça uma pesquisa e anote em seu caderno o que descobriu. Em seguida, discuta a sua descoberta com os colegas do professor. Então, vocês vão pesquisar aí, tá? Vão anotar no caderno para que servem as narinas dos peixes, tá? Já que eles não respiram pelo nariz, né? A água entra pela boca para eles poderem aí respirar. Então, vocês vão pesquisar e aí para saber qual é a função das narinas dos peixes, tá bom? Continuando aqui, para a gente terminar. Olha só. Com relação à reprodução, os peixes também são diferentes. A maioria dos peixes é ovípara, ou seja, os embriões se desenvolvem fora do corpo da mãe, dentro do ovo, que contém os nutrientes necessários. No entanto, em alguns peixes, o embrião se desenvolve dentro do corpo materno. Aqui ele dá pra gente, olha só, a imagem, né, de ovos de peixes, tá? Foram botados lá no ambiente aquático, né? Aí a gente encontra peixes de água doce, peixes de água salgada, certo? Bom, então nós vamos voltar aqui, lá para a página 162, para a gente responder essa primeira perguntinha que tem ali, e depois na página 161, quer dizer, depois na 162, para a gente responder quais são as características que vão diferenciar esses que são considerados vertebrados, tá bom? Então, vou voltar aí na sala com vocês. Então, aí no grupo dos vertebrados, nós falamos sobre os peixes, tá bom? Então, eles vão respirar aí pela boca, né? A água entra, essa água vai sair pelas brânquias, que é protegida pelo opérculo, tá? E nós temos aí peixes que são classificados como cartilaginosos, então é uma cartilagem mais flexível, e os peixes ósseos,
que tenha essa estrutura mais parecida com a nossa, né? Com o nosso osso, tá? E na próxima aula, nós vamos falar sobre os anfíbios. Então, nós vamos conhecer aí algumas características dos anfíbios, tá? E fazer aí a atividade referente a eles. Eu deixei na ficha de atividades, abram uma ficha aí para vocês anotarem, a lição de casa, que é sobre os peixes. Olha lá, na página 87. Então, para casa, ficha de atividades, página 87, tá? Vocês vão responder aí algumas perguntas sobre os peixes, que nós acabamos de fazer aqui a leitura do texto, vemos o vídeo, ok? Então, página 87 e a página 88, tá bom? Para reforçar aí o conteúdo que a gente leu agora. Página 87 e 88, ficha de atividades para casa. Anotem. Ó, então, no exercício número 1, ele quer saber, os seres humanos fazem parte do grupo dos invertebrados ou dos vertebrados? E por quê? Aí você vai responder. Número 2, olha só, ele te dá duas imagens, tá? Então, nós temos ali um tubarão e os peixes. Então, ele quer que você classifique as imagens dos peixes em peixe cartilaginoso e peixe ósseo, tá? E em seguida, você tem que responder ali a pergunta. A pergunta é, de acordo com o texto que você estudou no segundo capítulo, quais diferenças existem entre um peixe cartilaginoso e um peixe ósseo? O exercício 3, da página 88, ele quer que você faça um desenho explicando como ocorre a respiração dos peixes. Você pode usar flechas para indicar como funciona esse processo. Então, volta lá no capítulo, que lá tem a imagem, tá? Você pode desenhar da sua maneira, tá bom? O exercício 4, olha lá. Na imagem do tubarão a seguir, circule a parte por onde os peixes sentem cheiro. Depois, desenhe uma flecha indicando por onde a água entra para que ocorra o processo de respiração. E o número 5. Com base no que você estudou a respeito dos peixes, complete a frase a seguir, tá? Então, os peixes vivem exclusivamente em ambiente terrestre, aquático? Aí vocês têm que responder. E não são capazes de manter a temperatura corporal, assim como todos os invertebrados ou vertebrados. Quem consegue manter aí a temperatura, tá bom? Então, vocês vão ter aí para casa a página 87 e 88 para fazer. Anotado, pessoal? Ok? Vamos agora para a história. História, página 248. Vamos aí terminar o nosso capítulo sobre os serviços públicos, os serviços que devem ser oferecidos, né, pelos governos, a toda a população, tá? Então, nós já falamos sobre a educação, falamos sobre a saúde, lazer, o teatro, os serviços de segurança, né, bombeiros, polícia. E hoje, na página 248, nós vamos falar sobre o saneamento básico, iluminação e coleta de lixo, tá? Então, abram a apostila, página 248, pessoal. Abriram aí? Eu vou compartilhar a tela da apostila. Eu vou deixar o áudio de vocês travado, porque a tia vai gravar, e aí o pessoal esquece de fechar e atrapalha, tá bom? Pronto. Então, vamos lá.
História, né? Serviços públicos. Um pouquinho aqui para carregar, peraí, esperem só um pouquinho. Entrou. Vamos lá. Página 248. Olha lá. Nós vamos falar hoje sobre o saneamento básico, né? O saneamento é a filtração, a purificação da água, né? Que chega na nossa casa. E a gente vai falar também sobre a iluminação e coleta de lixo, o abastecimento de água, tá? E a iluminação pública. Então, vamos lá. Olha só. Então, ele está falando que, na atualidade, as cidades possuem um conjunto de serviços que prevê o abastecimento de água, o tratamento de esgoto, a limpeza dos locais públicos e a coleta do lixo. Vocês já imaginaram como seria se a gente não tivesse água em casa, né? Água para tomar banho, água para cozinhar, água para beber, né? Como que seria essa água que a gente ia utilizar, né? A limpeza dos locais públicos. Quem são as pessoas que fazem a limpeza dos locais públicos, né? Então, nós temos lá os garis, né? Que fazem a limpeza das ruas, dos parques, mas a gente também tem que lembrar que se as pessoas, a população que frequenta esses locais públicos não sujassem, colaborassem jogando seus lixos dentro do lixo, né, não teria... esses locais não seriam tão sujos assim, né? Tudo bem que é um emprego, mas a gente também tem que manter os locais, não é porque tem lá as pessoas que vão limpar que a gente tem que sujar ou deixar estragar aquilo que é para a gente mesmo, para o nosso próprio bem, tá? E a coleta do lixo, né? São os coletores que passam recolhendo aí os lixos que nós produzimos aí em casa, ok? Bom, sobre o abastecimento de água, olha só. Como será que era antigamente? Nós já falamos sobre isso. Você já estudou as ruas e as cidades do Brasil no passado. De acordo com o que você estudou, o abastecimento de água nas casas era feito pelos próprios moradores que recolhiam água das fontes ou dos rios próximos. No Brasil, existem lugares onde as pessoas precisam buscar água em poços ou rios, mas em grande parte das cidades brasileiras há o serviço de abastecimento de água, que possibilita que ela chegue direto nas torneiras das casas. Então, olha só, antigamente as pessoas não dispunham desse serviço, né, do abastecimento de água, a água não chegava na casa da pessoa por meio das torneiras, elas iam até, né, as fontes, iam retirando água, né, baldes e baldes para poder fazer o uso necessário. Isso a gente falando lá do período colonial, né, há muito tempo atrás. Só que hoje em dia, apesar desse serviço, né, de abastecimento de água, ele ser um direito, a gente ainda vê, nós vemos aqui no texto que ainda existem pessoas, né, e lugares que precisam se deslocar, né, de um lugar para outro, para pegar água nos poços ou nos rios, porque a água ainda não chega na casa delas por meio das torneiras, certo? Então, isso ainda é um serviço que não está totalmente, não é disponibilizado totalmente para todos, né, para a população inteira. Tem alguma coisa de errado aí, tá? Então, aqui a gente tem a ilustração, a foto de uma fonte de água localizada na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Então, era aqui, né, dependendo da cidade, as pessoas iam até a fonte e pegavam a água que elas iriam utilizar, tá?
E sobre a coleta de lixo? Você sabia que cada brasileiro produz, em média, 500 gramas de lixo por dia? Atualmente, o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Imagina a quantidade de lixo produzido. Então, pessoal, tudo que a gente compra, né, os alimentos, tudo que a gente compra, qualquer coisa, não só alimentos, né, mas outras coisas, objetos, isso tudo vai virar lixo, tá? Então, o alimento, você utiliza lá, comprou a cartelinha de Danone. Aquele potinho, ele vai ser lavado e vai para o lixo limpo. Então, ele vai virar lixo. Alguns desses lixos a gente consegue reutilizar, né? Já outros não. Então, assim, se a gente for pensar na quantidade de lixo que a gente produz por dia e a quantidade de brasileiros, né, de pessoas que tem, né, é muito lixo. Então, às vezes, a gente acaba consumindo coisas que a gente não precisa, que não tem utilidade, e aí você acaba deixando de canto, de lado, e quando você vê, você está produzindo lixo, porque aí o negócio já não funciona, ou estragou, e você vai ter que descartar, então vira lixo. Então, a gente produz muito lixo, fora o lixo, né, do dia a dia. Então, olha lá. O serviço de coleta de lixo é realizado pela prefeitura e é relativamente recente na história das cidades. Quando o Brasil era colônia de Portugal, esse serviço não existia. Eram os moradores que davam um destino para o lixo e muitos o jogavam nas ruas. Olha lá, pode grifar aqui. Olha só, pessoal. Então, antigamente, lá no período colonial, não existia, né, coleta de lixo. As pessoas jogavam os restos de comida pela janela. Então, vocês imaginam como não eram as ruas sujas, fedidas, porque, né, o resto de alimento, ele vai se deteriorando, ficando, né, estraga. Então, imaginem o mau cheiro, a quantidade de bichos, né, que não tinha naquela época. Era comum as pessoas arremessarem sobras de comida pelas janelas das cozinhas das casas. Vamos imaginar essa situação hoje, né? Naquele tempo não existiam condomínios, prédios, né? Mas vamos pensar hoje. Vocês já imaginaram a gente morando num prédio e jogando o resto de comida pela janela? Imagina como que não seria, né? Olha o absurdo. Então, de acordo com o relato dos moradores da época, tá? Então, os moradores que viveram naquela época, as ruas das cidades eram cheias de urubus e ratos que se alimentavam do lixo despejado nas ruas. Sobre a presença de ratos nas cidades coloniais, leia o texto a seguir. Olha só. Muitas das melhores casas estão de tal forma repletas deles que durante um jantar não é incomum vê-los passeando pelas salas. Olha só, pessoal, que absurdo, né? Então, por conta da quantidade de lixo que eles descartavam, né, de maneira incorreta, vamos dizer assim, né? Na verdade, não era incorreta porque eles não dispunham desse serviço. Mas da maneira que era descartado esse lixo, os bichos, eles acabavam entrando dentro das casas. Então, eles estavam lá almoçando, jantando, e os bichos passando, né? Os ratos passando, né, no chão lá da casa. Então, olha o perigo, né? Além de doenças que esses bichos podem trazer, tá? Página 249. Pessoal, lembrando que o áudio de vocês está travado, tá bom? Assim que a tia acabar aqui de fazer a leitura, a gente volta para a sala e eu libero, tá bom? Vamos falar sobre a iluminação pública. Pessoal, vamos pensar hoje, né? Vocês já saíram à noite com a família de vocês, então a gente observa que as ruas têm postes de iluminação, né? A maioria dos lugares, eles são iluminados, né? Nas ruas são iluminados por conta desses postes. Mas antigamente, como será que era, né? Como será que era sair na rua no escuro? Então vamos ver aqui, olha só. No passado, os seres humanos usavam a claridade da lua, as fogueiras e as tochas
para iluminar as suas noites. Muito tempo depois, inventaram as velas, as lamparinas e os lampiões, tá? As lamparinas é tipo um reservatório, né? Que você coloca ali um líquido, né? Querosene, óleo, e aí você acende. Então, eles usavam dessa maneira. E os lampiões, eles eram como se fosse uma lanterna, tá? E aí, essas lanternas, eles podiam portátil, podiam andar com elas ou deixá-las fixas em algum lugar, tá? Então, era dessa maneira que as ruas eram, naquela época, eram iluminadas. Então, primeiro, eles só usavam a claridade da lua, né, as fogueiras e as tochas para iluminar as noites. Depois de um tempo, né, as coisas vão evoluindo. Aí inventaram as velas, as lamparinas e os lampiões, tá? No século XIX, lá no ano de 1801, 1900, as ruas das cidades brasileiras eram iluminadas por lamparinas à base de óleo de baleia. Todas as noites era necessário que alguém fosse acender uma a uma as lamparinas das ruas. Por esse motivo, a pesca de baleia se tornou uma atividade importante no litoral brasileiro. Olha só, então, para que eles tivessem iluminação nas ruas, eles precisavam fazer o quê? Pescar as baleias para poder retirar o óleo delas, para poder fazer, né, acender lá as lamparinas. Então, isso tudo também trazia consequências aí para o meio ambiente, né, para os animais, no caso a baleia, tá? Algumas cidades, como Armação e Laguna, localizadas no litoral do estado de Santa Catarina, se dedicavam a essa atividade. No início do século XX, lá entre os anos de 1901 e 2000, a luz elétrica se popularizou. Desde então, a iluminação pública se tornou muito importante, pois ela contribuiu para a nossa segurança. Permite às pessoas que desfrutem dos espaços públicos no período noturno, facilita e orienta a circulação nas ruas, nas estradas, etc. Tá? Então, aí a iluminação pública, ela também é um serviço público, né, que todo lugar deve ter, que aumenta, então, a nossa segurança. A gente pode sair à noite, né, não que seja, que vá evitar aí a criminalidade, mas é uma maneira de ter, né, mais esse serviço aí e ajudar no caso de alguma identificação, tá? Então, a gente vai ter aqui, aí na página 249, olha só, uma via iluminada, tá? Na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aqui, olha, a iluminação, tá vendo? Imagina esse lugar aqui sem iluminação nas ruas. Como que seria? Será que a gente conseguiria andar, se localizar, né? E o perigo? Página 250. Nós vamos pular aqui o Aprender Brincando. E nós vamos lá para o Mão na Massa, pessoal. Olha só. Leia com atenção o trecho da Constituição brasileira a seguir. Então, o que é a Constituição? É um conjunto, né, de leis que vão estabelecer como é que vai ser a vida, né, da sociedade, das pessoas, ok? Então, olha só. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, ao trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Bom, sabendo deste artigo aqui, olha só. O que vocês vão fazer? Letrinha A. Circule com lápis
os serviços públicos que estudamos neste capítulo e que aparecem no trecho da Constituição como direito de todos os cidadãos, tá? Então, vocês vão reler depois aí esse trechinho aqui da Constituição, o artigo 6, e vão circular, tá bom? Somente os serviços públicos que nós já estudamos anteriormente, que nós vimos nos capítulos anteriores, nas folhinhas anteriores, tá? Letra B. Você acha que o governo brasileiro oferece a todos os cidadãos os serviços públicos que aparecem na lei? Justifique sua resposta. Então, de todos esses serviços que a gente viu até agora, vocês, de tudo que a gente também conversou um pouquinho, vocês acham que todas as pessoas, né, a sociedade de um modo geral, elas conseguem fazer uso desses serviços, né? O governo oferece realmente esses serviços para todo mundo, né? Então, pensem aí. Número 2. Dos serviços públicos que você conhece, qual você considera o mais importante? Justifique a sua resposta. Pessoal, aqui você pode, não precisa colocar só um, tá? Você pode colocar aqueles, então mais de um. Aqueles que você considera importante, e aí você vai dizer por que você considera esses serviços importantes, ok? No número 3, a coleta de lixo é um dos serviços públicos que fazem nossas cidades funcionarem. Você já parou para pensar em quanto lixo você produz por dia? É muito ou pouco? Então, pensem aí, né? Na casa de vocês, família de vocês. Quanto de lixo vocês produzem? Vocês têm essa noção? Perguntem aí para a família, né? Se tiver algum adulto perto. O que eles acham? Vocês produzem muito lixo ou pouco lixo? Então, aí vocês respondam aí, tá? 4. Como era feita a iluminação das cidades antes da invenção da eletricidade? Nós acabamos de ler um texto, tá? Da página 249. Qualquer coisa é só voltar lá e reler, tá bom? Eu vou voltar na sala com vocês. A qualquer dúvida, a gente conversa. Ó, matemática, página 107, a apostila, tá bom? Nós vamos fazer a 107 a 108. Então, nós estamos aí no capítulo das divisões. Nós vamos ter aqui hoje, nós vamos falar sobre as divisões com resto, tá? Ontem a tia mostrou para vocês, nós temos, né, dois tipos aí, a divisão exata, que não sobra resto, e a divisão com restos. Então, ontem nós vimos a divisão exata, não tem resto. Hoje a gente vai falar sobre a com resto e vamos tentar resolver umas situações, problemas aqui. Então, vamos iniciar na página 107 da apostila. Todo mundo na página 107 da apostila matemática. Eu vou compartilhar a tela da apostila, pessoal. Da apostila digital, tá bom? Deixa eu só tratar aqui. E vamos lá. E depois nós vamos fazer ali o primeiro exercício juntos, tá? Aqui. Divisão. Página 107. Nós vamos aqui. Ok. Então, divisão com resto. Vamos ver como que isso acontece, com o que nós fazemos, tá bom? Olha lá, acompanhando a leitura. Em algumas situações, não é possível dividir todos os itens. Quando isso acontece, ficamos com um resto.
Então, vamos analisar a primeira situação, tá? Que é a situação 1. Olhem lá. Fernanda dividiu 23 balas entre seus 5 amigos, ok? Então, quantas balas cada amigo recebeu? Ao fazer a divisão, Fernanda notou que cada um de seus amigos ficaria com 4 balas. E ainda restariam 3 balas. Então, vamos conferir aqui. Olha lá. Então, esse amigo recebeu 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. E sobrou 3. Então, entre os amigos, ela dividiu em partes iguais. Então, para ninguém ficar com mais, né, e outro com menos, então, sobrou 3 aqui, tá bom? Então, o resto. A divisão de 23, tá? Que é a quantidade de balas que a Fernanda tinha, né? Então, 23 por 5, ela dividiu 23 balas por 5 amigos, tá? Não é exata, pois sobraram 3 balas, 3 unidades. Podemos dizer que 23 dividido por 5 resulta em 4. Olha lá. 4, tá vendo? 4 balinhas para cada. Com o resto, 3, tá? As 3 balinhas que sobraram aqui. A tia depois vai mostrar para vocês como é que a gente faz isso lá na divisão, tá? Armando a continha. Na situação 2, da página 108, vamos analisar agora essa situação aqui. Olha só, pessoal, vejam só. A Escola Mágica contratou vans para levar 21 alunos a um passeio. Cada van podia transportar somente 8 crianças. Então, cada van que eles contrataram só podia levar 8 crianças, tá? Não podia ir criança no colo, não podia ir criança toda apertada. Eram 8 crianças em cada van. Quantas vans foram necessárias para realizar esse passeio? Então, olha só. Né? A professora chegou lá, fez a filinha, contou os 21 alunos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 21 alunos. Bom, agora, sabendo que em cada van, tá bom? Cada van só pode transportar 8 crianças. O que ela fez? Ela pegou as 8 primeiras crianças, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela pegou essas 8 primeiras e colocou na primeira van. Aí sobraram outras crianças. Então, ela foi lá agora e pegou mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegou essas 8 e colocou na segunda van. Só que sobraram quantas crianças? 1, 2, 3, 4, 5. Elas não podem ficar sem ir ao passeio, porque elas pagaram, né, para ir ao passeio. Então, elas têm o direito de ir ao passeio. Tá? Então, sobraram quantas crianças? Né? 5, é isso? 5 crianças. Então, restaram 5 crianças que vão nesta outra van. Então, nessa van, ela não vai estar completa, né? Porque só vão essas 5 crianças que faltaram aqui, tá? Então, olha lá. Assim, dizemos que 21, aqui que é o número de crianças, dividido por 8, que é a quantidade de crianças que cabe em cada van, resulta em 2, certo? Com o resto, 5, que foi a quantidade de crianças que sobraram. Dessa forma, para levar todos os alunos, serão necessárias 3 vans, 2 com 8 alunos e 1 com 5, tá? Então, se eu pegar lá as 21 crianças, tá? Dividir ali por 8, né? Que são os 8 lugares. Eu vou ter o 2, com o resto 5.
essas 5 vão na van, que não vai ficar completa, e aí a gente vai precisar de 3 vans. Bom, sabendo disso, olha só. A apostila nos propõe aqui uma atividade para a gente pensar aí, tá? Então, vamos lá. A primeira situação fala assim: Joana quer dividir 19 frutas igualmente entre seus amigos. Letra A: quantas frutas cada amigo receberá? E letra B: quantas frutas sobrarão? Vamos fazer isso? Olha lá. Na nossa lousinha. Vamos fazer a situação A, pessoal. A situação A aqui, olha lá. Não é para fazer ainda, pessoal. Prestem atenção. Ó, Lorena. É para prestar atenção aqui agora. Ó, vamos lá. Então, aí, ela tem 19 frutas que ela quer dividir entre seus 5 amigos. Então, vou fazer aqui os 5 amigos, tá? Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 amigos, tá? Ela tem, então, 19 frutas. Lembram do símbolo da divisão? É o tracinho com 2 pontinhos, em cima e embaixo. Para dividir com 5, ok? Então, vamos começar a distribuição? Olha lá. Eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 19, faltam 9. 11, 12, 13, 14, 15. São 19, faltam 4. Já tenho 15, olha só. 15, né? 16, 17, 18, 19. As frutas foram divididas igualmente, pessoal? Como ela queria? As frutas foram divididas igualmente? Não. Então, se as frutas não foram divididas igualmente, eu vou pegar essas 4 e vou tirar daqui, né? Eu não posso dar para ninguém. Eu vou deixar essas 4 frutinhas separadas, ó. Então, essas 4 frutinhas são as frutinhas que sobraram. Tá? Que sobrou. Sobrou. Então, quantas frutas cada criança, né, cada amigo recebeu? Pessoal, olha lá. Esse recebeu 3, esse recebeu 3, esse recebeu 3, esse recebeu 3 e esse 3. Então, dividido igualmente, eu vou ter 19 frutas dividido por 5, eu vou ter 3, tá? E sobram quantas? 4 frutinhas. Ok? Então, a gente já tem aqui a resposta do primeiro exercício, da letrinha A e B do exercício 1. Ok? Agora eu vou dar aí um tempinho para vocês fazerem o número 2 e o número 3. E aí a gente já corrige, tá bom? Então, respondam aí o exercício 1. Quantas frutas cada amigo receberá e quantas frutas sobrarão, tá? E aí façam o 2 e o 3, a gente já corrige. Então, ó, vou compartilhar aqui a tela no quadro branco, tá bom? Então, vamos, ó. No exercício número 2. Atenção, tá? Olha só. Acompanhem a leitura, pessoal, tem que ler. Então, assim, olha e fala assim, ó. A tia de Pedro produz doces.
Ela fez 26 doces e comprou caixas em que cabem só 4 doces, tá bom? Então, ela faz doce para vender e aí ela foi comprar as caixinhas, só que ela só achou caixinhas com 4 doces, ok? A letra A, a pergunta é: quantas caixas ela consegue preencher completamente? Então, olha só, a informação que eu tenho primeiro do problema aqui, ela tem lá 26 doces, não é isso? E ela tem cadê? Em cada caixa, né, só cabem 4 doces. Então, eu vou pôr aqui, olha. Eu vou fazer aqui as caixinhas já colocando os doces até completar 26, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Desses 26 já foram 4. Mais uma caixinha. 5, 6, 7, 8. Já foram 8. Mais uma caixinha. 8, 9, 10, 11, 12. Preciso de mais. 13, 14, 15, 16. Mas são 26. Então, preciso de mais uma caixinha. 16, né? Então, mais uma caixinha que caibam 2. Caibam 4. 16, 17, 18, 19, 20. Ainda faltam 6 doces. Mais uma caixinha. Opa. 20, 21, 22, 23, 24. Então, eu consegui completar aqui, olha, usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixinhas, aonde cabem 4 doces. Só que eu tenho 24, não é isso? Ainda sobram quantos doces fora da caixa? 2. Então, na letrinha A, a pergunta é: quantas caixas ela consegue preencher completamente? Então, quantas caixas ela conseguiu preencher completamente? 6 caixinhas. Não foi isso? Tá. E sobraram 2 para fora. Ok? Só que ela tem que entregar os 26 docinhos. Ela não pode ficar com esses 2 aí para ela. Ok? Então, a pergunta da letra B é: de quantas caixas ela precisará para embalar todos os doces? Então, olha só. Mesmo que a caixinha só caibam 4, o que acontece? Ela vai preencher com esses 2, tá? Então, ela vai precisar de, na letra B, 7 caixas para poder entregar os docinhos, ok? Então, na letrinha A, ela precisa de 6 caixinhas completas, tá? Onde caibam os 4 doces. E para ela poder entregar todos os doces, mesmo os que sobraram, ela vai precisar de mais uma caixinha. Mesmo que essa caixinha ela vai incompleta, que vai com 2 espaços vazios. Ela vai precisar de 7. Ok? Deixa eu ver aí. Deixa eu voltar aí na sala para ver como é que foi. Eu já estou na sala, né? E aí, pessoal? No quadro, na situação 3, olha lá. Ai, desculpa. Para levar todas as 28 pessoas da família de Ana para passear, quantos carros de 5 lugares serão necessários?
Então, olha só, na família da Ana, são 28 pessoas que vão sair para passear. Quantos carros, né, aí elas vão precisar com 5 lugares? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer os quadradinhos como se fossem os carros, tá bom? Então, nesse carro aqui, cabem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já tem um carro. Legal. Neste outro carro aqui, cabem mais 5. Eu tenho 5 aqui, né? 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Depois, nesse outro carro aqui... Não, mas a gente não ia... O que eu não conversei com ele? A gente ia mandar a gravação do vídeo e fazer o estilo dele. Tem 10. 11, 12, 13, 14, 15. Oi, Babi. Ah, eu travei. Peraí, Babi, eu já te libero. Já tem 15. São 28 pessoas, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já temos 4. São 28, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Né? Nós precisamos, ó lá, são 28 pessoas. Aí a pergunta é, de quantos carros de 5 lugares serão necessários? Aqui tem 25, tá? Então, vou fazer mais um aqui. Isso? É. 25, 26, 27, 28. Então, nesse primeiro carro, tem lugar para 5 pessoas. Nesse outro tem lugar para 5 pessoas. Nesse também. Nesse também. Nesse também. Esse carro também tem lugar para 5 pessoas, mas ele não vai completo, lembra? Porque sobraram 3 pessoas, tá bom? Então, de quantos carros a Ana precisa, de quantos carros de 5 lugares a Ana precisa para levar a família toda? Porque esses 3 não vão poder ficar, eles vão ter que passear. Então, ela precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros. Ok? Então, a Ana precisa de 6 carros para passear. Vejam aí qual foi. Já vai por lá no aplicativo a lição de casa. E por hoje está encerrado, tá bom? Só a Lorena que vai ficar e os outros estão dispensados, tá bom? Beijinhos para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Deixa eu separar aqui.